Olá, terceiros anos! A nossa atividade de hoje é uma atividade de matemática e nós vamos continuar falando sobre sólidos geométricos. Como nós já vimos, alguns sólidos geométricos, eles podem ter face, aresta e vértice, como é o caso do cubo, que a professora Francine colocou aqui na tela de vocês. Então, o que é a face? A face são os lados mesmo do nosso sólido geométrico. Então, se eu quero contar esses lados, eu tenho que contar um por um. Então, esse daqui, no caso do cubo, ele tem um aqui lateral, dois na outra lateral, três embaixo, quatro em cima, o quinto que está aqui na frente e o sexto que está lá atrás, certo? Então, pensando nisso, nós pensamos nas faces desse cubo, né? Representado aqui de uma forma maior, também dá para nós vermos por aqui. As arestas são as arestas mesmo que compõem esse cubo. São essas composições aqui que estão em verde. Então, também nós conseguimos contar as arestas. Então, vamos tentar contar aqui nessa maior, nesse caso do cubo. Ele tem 1, 2, 3, 4 aqui na frente. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o cubo ele tem 12 arestas. E os vértices são as junções dessas arestas, onde se juntam essas arestas. São esses pontos aqui, ó, né? Então, se nós contarmos todos os vértices do cubo, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Bom, agora nós vamos fazer da mesma forma com paralelepípedo, certo? Então, o paralelepípedo ele está aqui embaixo. Então, vamos pensar quantas faces tem o nosso paralelepípedo. Então, ele tem essa face aqui de baixo, essa face aqui de cima. 2, 3, essa da frente. 4, essa de trás. 5, essa de um lado. E 6, essa do outro lado. Então, ele tem a mesma quantidade de faces do quadrado. Vamos pensar agora nas arestas, certo? Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4 na frente. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas, também a mesma quantidade de arestas do cubo, certo? E agora vamos ver os vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices, também a mesma quantidade de vértices do cubo. Ou seja, ele só vai se diferenciar pela forma geométrica que o compõe. Lá na página 129, ele vai falar um pouquinho mais sobre as faces, arestas e vértices. Os sólidos geométricos que só têm partes planas são formados por faces, arestas e vértices. Cada uma das partes planas é uma face. Cada face do sólido ao lado está pintada de roxo. Uma face, né? Na verdade. O encontro de duas faces é uma aresta. Uma aresta desse sólido está indicado com a cor vermelha. O encontro das arestas é um vértice. Um vértice desse sólido está marcado com a cor verde. Então, aqui ele retoma essa nossa conversa inicial sobre face, arestas e vértices. Usando as mesmas cores da figura anterior, destaque todas as arestas e marque todos os vértices do sólido geométrico abaixo. Então, vocês vão marcar as arestas da mesma cor da figura anterior. Então, lembrando, a aresta está na cor vermelha. Então, vocês vão marcar todas as arestas e depois todos os vértices com a mesma cor também. Lembrando que o vértice aqui está na cor verde. Página 130. Estudando alguns sólidos geométricos. Bom, aqui ele vai pedir para vocês montarem os sólidos cujos moldes se encontram na atividade para o material, né, do que está no livro. Mas essa atividade eu não vou pedir agora para vocês. Nós vamos fazer mais para frente essa montagem desses sólidos. Então, cubo. O sólido geométrico representado ao lado é um cubo.
Então, olha lá, foi como nós já vimos aqui anteriormente o cubo. Pinte de vermelho uma face do cubo ao lado. Pinte de verde uma aresta, qualquer uma que vocês escolherem, também qualquer face que vocês escolherem. E de laranja um vértice. E aí no 2 vocês vão responder o que a professora já havia falado lá no começo do vídeo. O cubo tem quantas faces, quantas arestas e quantos vértices? 3. Que forma tem cada face do cubo? Então, a face, que forma geométrica tem? E 4. Escreva 3 nomes de objetos que têm a forma do cubo. Se preferir, você pode desenhar eles também. Página 131. O sólido geométrico representado ao lado é um paralelepípedo. Quantas partes planas formam um paralelepípedo? E qual é a forma dessas partes planas? Qual forma geométrica representa essa face aqui do sólido geométrico paralelepípedo? Como ele é formado? Que figura geométrica representa ele? Marque com X os produtos com embalagens que têm forma de paralelepípedo. E aí vocês vão comparar o cubo e o paralelepípedo e completar o quadro. No cubo, qual é a forma das faces? E no paralelepípedo, qual é a forma das faces? Qual é o número de faces do paralelepípedo e do cubo? Qual é o número de arestas do paralelepípedo e do cubo? E qual é o número de vértices do paralelepípedo e do cubo? Lembrando que o paralelepípedo e o cubo, eles só vão se diferenciar na forma geométrica que cada um representa, certo? 5. Complete as frases com uma das expressões que estão entre parênteses, para que elas se tornem verdadeiras. Então, letra A, o cubo tem ou não tem todas as faces iguais? B, o paralelepípedo tem ou não tem todas as faces iguais? Então, são essas atividades que vocês vão fazer no livro ou no caderno, caso vocês não estejam com o livro de forma concreta. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só enviar lá na nossa plataforma. Até mais e boa sorte!